Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje, dia 12 de abril, e eu continuo meditando sobre a importância da salvação, baseada no verso 10 do capítulo 7 de Apocalipse. A salvação pertence ao Cordeiro de Deus. Hoje vamos ler então em Atos capítulo 4, no discurso do apóstolo Pedro diante do Sinédrio. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro está diante do mesmo Sinédrio que tinha condenado Jesus. Na véspera deste discurso, ele havia dado um outro discurso diante do povo, nas redondezas do Templo de Jerusalém, onde ele e João oraram por um homem paralítico e este foi curado. Pedro, então, o mesmo Pedro que havia negado Jesus alguns anos atrás, não muito tempo atrás, ele então negou Jesus porque tinha medo. Agora ele está cheio do Espírito Santo, ele recebeu realmente a vida eterna. É um homem que agora não tem medo mais, não tem medo de nada nem de ninguém. E ele vai pregar, olha só, diante do mesmo Sinédrio que condenou Jesus. E ele vai dizer para este povo: não vamos nos calar, porque não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E quando muitos anos depois, quando ele vai escrever a sua primeira carta enviada aos irmãos que estavam em dispersão na Ásia Menor, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 1 da sua primeira carta, versos 18 e 19. Ele diz: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata e ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. O mesmo Pedro que prega diante do Sinédrio sem medo, ele agora está anunciando aos irmãos e às irmãs em dispersão que foi através do sacrifício de Jesus que eles obtiveram a salvação. A salvação custou um preço muito alto. É o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo-se a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A salvação custou a encarnação e a morte do Filho de Deus. Deus se tornou homem para morrer por mim e por você. É por isso que Pedro está dizendo: não há salvação em nenhum outro nome, só no nome de Jesus. É o que nós pregamos, é o que as Escrituras pregam, e isto é extremamente importante para todos nós. Interessante quando você lê o que acontece depois, quando o Sinédrio, então, envia Pedro e libera Pedro e João, porque eles estão com medo da população, do que o povo vai dizer, porque todo mundo está rendendo glórias a Deus. E eles não gostam disso, eles querem receber glória para eles mesmos. Então eles vão orar. Pedro e João vão voltar para a casa dos irmãos em Jerusalém e eles vão orar. E você lê esta oração no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, no verso 24. Ouvindo isso, levantaram-se juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca de seu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Olha que interessante. O povo pensando que eles decidiam de tudo, na verdade já havia sido decidido por Deus. Herodes, Pôncio Pilatos e os povos de Israel e os gentios, os romanos, no caso, que condenaram a Cristo, estavam apenas fazendo a vontade de Deus, porque Deus já havia previsto de enviar o seu Filho para morrer por nós. Não há salvação em nenhum outro. Se você tem esta certeza no seu coração, se você já recebeu a vida eterna, você está com Cristo, você tem a salvação. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa que você possa ter e receber aqui nesta terra.
Você busca milagre, então, talvez você quer ficar rico, comprar uma casa no sul da França, ter um carro do ano, mas sem salvação, isso tudo não é nada. É pó, é nada. Você não leva nada daqui. Deus te salvou em Cristo. Permaneça firme nesta salvação. Que Deus te abençoe.